Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, indo às margens do rio Mississippi. No centro da cidade de Natchez está o que pode ser a mais antiga construção da cidade, em pé desde 1769, quando os britânicos chegaram e estabeleceram o Forte Panmure. Originalmente, a Taverna do Rei foi construída para ser uma casa de bloco para o forte. Após a Guerra Revolucionária de 1776, toda a cidade às margens do Mississippi ficou aberta a novas oportunidades. E foi então que o nova-iorquino Richard King mudou para Natchez com a família e comprou a construção, transformando-a em uma taverna e estalagem. E fez sucesso porque muitos barqueiros e cavaleiros de passagem usavam o lugar para descansar. E lá também começou a funcionar o correio. King acabou ficando rico e respeitado. Mas por ser uma cidade que recebia tantos visitantes, a estalagem também hospedava pessoas de caráter bem duvidoso, incluindo jogadores, ladrões e assassinos. Entre eles estavam os irmãos Harp, dois psicopatas que tinham como único objetivo na vida torturar e matar. E a taverna tornou-se o principal lugar de caça para eles. Eles ficaram conhecidos como os primeiros serial killers dos Estados Unidos. Conta-se que certa noite estava hospedada no sótão da taverna uma mulher e seu bebê. A criança estava agitada, não parava de chorar, e por azar, os irmãos Harp também estavam lá. Um deles, irritado com o choro, subiu até o sótão, arrancou o bebê dos braços da mãe e o esmagou contra a parede. E em seguida, desceu tranquilamente as escadas e pediu outra bebida. Tempos depois, ele foi decapitado por outros bandidos e teve a sua cabeça exposta. Outra morte ocorreu quando o Sr. King contratou Madeleine, uma moça de 16 anos, para trabalhar na taverna. Os dois acabaram tendo um relacionamento. Quando a Sra. King descobriu, contratou 2 dos homens que frequentavam o lugar para matar a menina e depois mandaram que a emparedassem na lareira. Depois da invenção do barco a vapor, o movimento caiu muito por lá e os frequentadores ficaram ainda piores. Por essa razão e por causa da crise econômica, Richard King vendeu a taverna em 1817 para uma família que fez de lá novamente uma moradia. A casa ficou com a mesma família por gerações, mas na década de 1930 foi preciso fazer uma reforma para fortalecer as estruturas. E durante a reparação da chaminé, veio o susto. Havia 3 corpos emparedados, um deles de uma menina, com certeza o de Madeleine. Já os outros 2 nunca foram identificados. Mas há desconfiança de que sejam de escravos, que por algum motivo incomodaram o Sr. King, ou dos homens contratados para matar Madeleine. O que até então não tinha sido confirmado foi uma história conhecida na cidade de que um punhal espanhol de cerca de 700 anos também teria sido encontrado lá, junto aos esqueletos. E tanta energia negativa que circula na taverna fez também com que surgissem boatos de que com esse punhal teriam sido realizados diversos rituais do porão. Mas a história dos rituais, até mesmo da existência do punhal, jamais foram confirmadas. Segundo o que os moradores contam, esse punhal está desaparecido há 30 anos. Só que uma equipe de investigação paranormal foi atrás da história e encontrou um homem, já de idade avançada, que confirmou sim, existe o punhal. E ele está com a sua filha, que vive em uma outra cidade. Ela foi contactada, mas não retornou. Em 1973, novamente a taverna foi vendida e transformada em um bar, recuperando seu nome original, a Taverna do Rei. Mas por causa das muitas mortes e histórias assustadoras, os moradores dizem que a taverna foi reaberta para os vivos, mas também foi reaberta para os mortos. Os corpos encontrados na lareira foram enterrados dignamente, mas a partir da descoberta deles, outros espíritos e entidades despertaram, e aí começaram os acontecimentos. Vultos são vistos subindo e descendo as escadas, e a lareira onde foram encontrados os corpos, mesmo servindo apenas como decoração hoje em dia, ainda emite calor, como se estivesse acesa.
Um homem viu uma moça sentada em uma mesa olhando fixamente para ele. Pensando ser uma das funcionárias, ele se aproximou para pedir uma informação e ela desapareceu diante dos seus olhos. O fantasma que mais causa problemas é o de Madeleine, mas ela não machuca ninguém, ela só assusta, joga coisas, assusta os visitantes com a sua risada. Já foi vista várias vezes caminhando pela casa. Ela derruba as coisas das prateleiras e assusta também os funcionários. As portas ficam pesadas e as pessoas não conseguem abri-las, mas quando as trancam, elas aparecem misteriosamente destrancadas e escancaradas. Madeleine também abre as torneiras e queima as lâmpadas. O choro do bebê, morto por Harp, é ouvido, saindo do sótão e ecoando por toda a casa. Dizem que é assustador, causa tristeza, muito medo. Os garçons e garçonetes são assombrados e atacados por um fantasma que foi visto muitas vezes por eles, usando uma capa preta e um chapéu. Não se sabe se ele foi morto lá dentro ou se é um dos muitos bandidos que frequentavam o lugar. A certeza é de que é uma entidade extremamente raivosa e malvada. Os funcionários sentem peso no peito e mãos apertando o pescoço. Sua imagem sempre aparece em fotos e também no espelho de um dos quartos no andar superior. Antes de suas aparições, pratos caem, mas fica claro que não é mais uma das travessuras de Madeleine. É sim uma coisa para ferir os vivos. Em 1994, uma repórter resolveu fazer uma matéria sobre as assombrações da taverna e passou a noite lá. Ela viu o fantasma de Madeleine segurando tal punhal, parado em frente à sua cama. A maior atividade paranormal se concentra no porão, onde fica a lareira. Atendendo a um chamado por causa de muito barulho, policiais desceram até lá e foram empurrados das escadas. Também no porão são captadas muitas psicofonias, inclusive uma voz que parecia ser de um bebê. Foi feita uma sessão de EVP em frente à lareira, a fim de saber que fantasmas estão lá e se o punhal realmente existiu. Usando então a Spirit Box, o investigador perguntou quem estava lá e uma voz respondeu: Andy. Em seguida, é perguntado se alguém foi morto pelo punhal e a mesma voz respondeu: Madeleine. Também foi captada uma voz feminina pedindo socorro. Dizem ser de uma das meninas ruivas que foram vistas por algumas pessoas. Não se sabe se foram mortas pelos irmãos Harp ou em algum ritual feito com tal punhal. Outra voz também disse: deixe-nos ir, mas dessa vez foi uma voz masculina. Até os mais experientes investigadores foram afetados pelo lugar e passaram por uma noite terrível na taverna. Eles sofreram com todo tipo de perturbação, foram tocados, arranhados, tiveram confusão mental e ataque de pânico. Enquanto isso ocorria, as câmeras captavam orbes e névoas, e gravadores espalhados pela casa captaram uma mulher cantando em um dos quartos. Um dos investigadores simplesmente sentou-se nas escadas e começou a chorar. Ele disse que ficou totalmente paralisado e perdido, como se não tivesse mais controle sobre seu corpo. Enquanto isso, no andar de cima, outro investigador estava totalmente perdido, andando de um lado para o outro e falando coisas sem sentido. Depois, ambos disseram que, por um momento, tudo se apagou na mente deles. Eles também ficaram completamente sem força e muito cansados. O tempo parou por ali. É mais um lugar que não pode ser limpo. E não há nada a se fazer além de respeitar os fantasmas e esperar que eles também respeitem os vivos. Muito tempo se passou e a Taverna do Rei continua a ser um lugar muito mal frequentado. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.